Quando Satoru Gojo morreu em Jujutsu Kaisen, o fandom inteiro ficou em choque. Mas, se a gente parar pra pensar, a morte dele não só foi dolorosa, foi completamente desnecessária. Hoje eu vou te mostrar por que a forma como o Gojo foi tirado da história não faz sentido dentro da própria narrativa do anime e do manga. Parte 1. O peso de Gojo na história. Desde o começo, Gojo era o pilar da era moderna dos feiticeiros. Ele não era só o mais forte, era o símbolo da mudança no mundo Jujutsu. Era o cara que acreditava nos alunos, que queria quebrar o ciclo dos velhos e preparar uma nova geração. Tirar ele de cena tão cedo quebrou o ritmo dessa evolução. Parte 2. A luta contra Sukuna. Narração. A luta entre Gojo e Sukuna foi incrível, mas o problema é como ela terminou. Depois de capítulos inteiros mostrando o domínio de Gojo, ele simplesmente é cortado ao meio sem aviso, sem construção emocional. Foi uma saída que parecia mais uma desculpa do que um clímax. Comentário crítico. Jeja Kutami criou o confronto mais esperado do manga e encerrou como se precisasse se livrar do personagem para seguir a história. Mas por quê? Porque Gojo é tão forte que ele quebrava o roteiro. Então, ao invés de explorar isso de forma criativa, o autor simplesmente removeu ele. Parte 3. O impacto na história. Ou a falta dele. O problema maior não é ele morrer, é o que vem depois. A morte do Gojo não trouxe um impacto narrativo real. Os alunos não tiveram tempo de processar. A sociedade Jujutsu continuou desmoronando. E o próprio Sukuna seguiu quase ileso. Ou seja, o personagem mais importante da nova geração morre e nada muda de verdade. Se fosse para simbolizar a passagem de bastão, tudo bem, mas o roteiro não deu continuidade a isso. Gojo virou apenas mais um corpo caído, e não um marco de transformação. Parte 4. Como poderia ter sido melhor? Imagina se o Gojo tivesse perdido, mas continuasse vivo, ferido, ajudando os alunos nos bastidores. Ou se ele tivesse sacrificado algo, não a vida, para dar uma vantagem ao Itadori. Isso manteria o peso emocional, e ainda permitiria o crescimento dos outros personagens. A morte dele podia ter sido o auge de um arco emocional, mas virou apenas uma ferramenta de roteiro. E o pior, deixou um vazio que nenhum personagem conseguiu preencher. Encerramento. Gojo Satoru merecia mais. Sua morte não só foi apressada, como tirou parte da alma de Jujutsu Kaisen. Porque no fim das contas, o mais forte não morreu por causa do poder de Sukuna. Morreu por causa do medo de um roteiro que não soube o que fazer com ele. E você? O que acha? A morte do Gojo foi necessária para o desenvolvimento da história ou foi só desperdício de um personagem lendário? Comenta aí embaixo.